Fala aí, comunidade Mentes Quentes. Hoje o tema do vídeo é bastante polêmico e talvez muitos de vocês já tenham passado por isso ou se perguntado o quanto estão mentindo, omitindo ou desviando temas pertinentes em seu processo terapêutico. Será que mentir durante a terapia pode dificultar o progresso daquilo que você está buscando? A honestidade é de fato essencial para explorar as suas questões profundas e encontrar soluções significativas para o que lhe faz sofrer? Ocultar a verdade, jogar uma nuvem de fumaça em alguns temas que o seu terapeuta oferece como sugestão, pode estar impedindo que você construa estratégias e alcance soluções? Pois é, eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos e eu convido que fiquem comigo até o fim deste vídeo e se você faz ou já fez terapia, pense, reflita com a máxima clareza e sinceridade sobre o que eu vou explicar. Tente fazer um link com as suas condutas dentro do seu processo terapêutico. Em primeiro lugar, é importante avaliar o porquê você pode estar ocultando a verdade dos fatos durante a sua terapia. Ou talvez falando meias verdades para o seu terapeuta diante de determinado assunto. Existem sim diversas razões, mas a primeira delas, e que se apresenta como a mais recorrente, é aquela vontade do paciente em ter a aceitação do seu terapeuta. É como se aquela verdade, caso fosse trazida à tona, jogasse o paciente para uma descredibilidade por parte do profissional da área da psico. Ou seja, se você, por exemplo, contar que não tem dormido muito bem e está virando as noites seguidamente na internet, isso faria com que o seu terapeuta não fosse mais lhe aceitar, não lhe admirasse, não confiasse e não gostasse de você. Então você opta por mentir e diz que tem dormido relativamente bem e não está navegando na internet após as 22 horas. Em última análise, um bom processo terapêutico, sobre forma alguma, deve julgar uma conduta, o paciente, por mais reprovável que possa ser. Nunca deixar de dar atenção, apoio e acolhimento ao paciente. Mas é importante compreender que o profissional que está conduzindo a sua terapia não está numa relação afetiva de amizade, de admiração e nem tampouco de cobranças. Mesmo que a sua verdade seja doída, ainda assim o terapeuta irá manter uma conduta técnico-científica, sem o peso do julgamento que poderia ter um amigo, um familiar ou um chefe. Por outro lado, a verdade que se está evitando, você trouxer à tona ou contá-la de forma parcial, sendo um comportamento que traz prejuízos à saúde física e mental do paciente, irá por uma questão de ética do profissional da saúde, sim, ele irá gerar explicações e questionamentos para elucidar se o paciente percebe o peso das suas escolhas e as consequências dos seus atos. Você está em um processo terapêutico, gastando seu dinheiro e seu tempo. Certamente não é para se tornar melhor amigo do seu terapeuta, e sim encontrar soluções para suas dores emocionais e patologias psíquicas. Você está em um processo terapêutico, a bem da verdade, para você confiar em seu terapeuta de modo que possa dizer a verdade, relatar os fatos como são, sem se preocupar com aceitação ou julgamento, e que este profissional tenha conhecimento e experiência para lhe acolher sem ser permissivo, compreender o cenário sem que transpareça que não há nenhuma gravidade ou consequências no que você traz para a terapia. Uma psicologia moderna e uma psiquiatria estilo de vida não se afastam do acolhimento sob hipótese alguma, mas também não se restringe a ouvir sem sinalizar ao paciente uma reflexão sobre os fatos, mesmo que esta reflexão traga algum desconforto e a prática de confrontar os fatos sem romantismo e sem infantilidade. O seu espaço de terapia é específico para que todas as suas verdades sejam mais do que ditas. Elas precisam ser encaradas, precisam ser repensadas, precisam passar por uma avaliação de curto, médio e longo prazo.
Do que adiantaria um processo terapêutico se aquelas verdades que você opta por omitir e que então são as mais sofridas, reprimidas e temidas não sejam tratadas com pontualidade e estratégias urgentes? De que adiantaria? Em um processo terapêutico, embora bastante comum e relativamente eficiente, o paciente deve falar tudo o que está pensando, sentindo e vivenciando. Mas se nenhuma estratégia ou poder de reação for sugerido e criado dentro da terapia, então dificilmente o paciente encontrará saídas, soluções e melhoras. Uma outra razão que leva a uma terapia permeada de inverdades é o desejo teatralizado do paciente em trazer fatos com mais leveza do que de fato são, ou ainda mascarar fatos desagradáveis no intuito de mostrar uma vida mais floreada. Mas temos também o inverso. Aquele paciente muito catastrofizado que inclui questões exageradas, falseando os fatos na busca de mais atenção, aumentando as suas dores e emoções como forma de legitimar que ele está doente, que ele é uma vítima e que, portanto, ele precisa de compreensão também exagerada. Isso é o que ele deseja. Isso também é mentir no processo terapêutico, exagerando. Já no caso da omissão, temos um paciente que ainda não processou determinado fato, que não está se sentindo confortável em compartilhar com seu terapeuta determinado tema, e aí decide protelar alguns assuntos para uma outra oportunidade, no aguardo de se sentir mais habilitado para tais relatos. Independente se você esteja mentindo, exagerando seus relatos ou omitindo episódios e emoções pertinentes, é importante pensarmos quais os impactos estes movimentos estão trazendo no seu processo terapêutico. Primeiro, seu terapeuta não é um juiz para lhe julgar e lhe aplicar uma pena. Isso não vai acontecer. Então, você está fazendo um esforço para esconder ou mascarar verdades de forma desnecessária e improdutiva diante do seu objetivo de atingir melhoras no estado psicológico. Em segundo lugar, o terapeuta também não é um investigador para comprovar se as suas narrativas espelham ou não a realidade. Em que pese um bom terapeuta saiba fazer leituras não verbais e ter sinalizações contrárias ao que você está falando. Ainda assim, a verdade da terapia será a sua verdade jogada em cada consulta. E se a sua verdade for uma mentira, então o processo terapêutico poderá seguir um protocolo ineficiente para os seus objetivos. E por fim, não menos importante, o terapeuta não tem bola de cristal para deduzir ou adivinhar algo que você não traz para a terapia. O material que compõe o processo terapêutico, com todos os seus protocolos e estratégias, é aquilo que o paciente entende como sua verdade, que já tem como processado para compartilhar na consulta, e mesmo que esteja floreando os episódios e falseando os fatos para mais ou para menos, ainda assim será sobre este conteúdo que o profissional irá propor reflexões, irá tentar sugerir estratégias a serem criadas. O que eu quero dizer com isso é que se você vem para a terapia teatralizando fatos, omitindo episódios, distorcendo acontecimentos propositalmente, você está trapaceando com o seu próprio game da vida. E pior, sem nenhum ganho nisso. Vou contar para vocês um fato sem citar nomes para ilustrar o que eu estou dizendo. Uma jovem buscava na terapia a solução de uma total incapacidade de iniciar relacionamentos afetivos. Durante meses, a jovem trazia para as narrativas situações triviais, embora solitárias. Dormia, se alimentava bem, estudava, tinha boas notas, praticava esporte, era uma jovem relativamente bonita e tinha uma fluidez boa na conversa. Nada justificava e se encaixava na problemática dela e que a deixava extremamente infeliz. Certo dia a condução terapia mudou, uma nova técnica e eis que a jovem começa a ficar mais desconfortável, passa a ficar nervosa e se desaba no choro, contando que era muito difícil para ela admitir e que exigia que, sobre hipótese alguma, alguém viesse a saber do que ela estaria falando na terapia. E então ela conta com riquezas sórdidas de detalhes que era abusada desde criança pelo próprio pai.
e que sentia muita vergonha de contar para alguém, justamente pelo abusador ser o seu pai, e que se falasse, certamente destruiria a família que até então parecia perfeita. Foram mais dezenas de consultas para que ela refletisse sobre os fatos, sobre a gravidade do que estava ocorrendo, sobre as hipóteses de uma condução daqui para frente e as consequências. Então ela decidiu, com muita dor e medo, trazer tudo à tona, tomar as medidas cabíveis que ainda eram possíveis, encarar o julgamento e a pressão dos membros da família, mas encontrar um caminho para curar suas feridas emocionais advindas do trauma, como, por exemplo, relacionamentos. Vejam que a omissão dos fatos eram decorrentes da incapacidade de processar o medo e a vergonha, mas ainda assim a terapia seria ineficiente sem que o trauma fosse desnudado pela atitude. A mentira ou a omissão, sobretudo no processo terapêutico, cedo ou tarde, é dissipada por mais dores da verdade ocultada. E de forma bem cruel, ela tece uma teia que aprisiona não apenas quem as conta, mas também com quem convive. Nenhuma máscara de mentira é forte o suficiente para esconder as feridas que a verdade oculta. Se você deseja se livrar de mágoas do passado, traumas, tristezas crônicas, busque o mais ser transparente e realista possível no seu processo terapêutico. Nem a mais bem elaborada mentira poderá camuflar a verdade nos seus pensamentos, nas suas emoções. Eu espero que todos, se necessário, busquem apoio, busquem o suporte. Não desistam de vocês, porque seja qual for a mágoa, qual for a ferida emocional, qual for a situação difícil que estejam passando, sempre é possível encontrarmos saídas, estratégias e novas soluções. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.